Olá! Hoje nós vamos falar como transformar a informação em notícia no mercado da nutrição. Eu sou Vera Lúcia Rodrigues, sou jornalista, sou mestre em comunicação social, especialista em assessoria de imprensa, palestrante e há 43 anos dirigente, sócia fundadora da Verve Assessoria de Comunicação, uma empresa que se dedica a transformar informação em notícia. Bom dia, tudo bem com você? Adriana Fanário. Nós vamos conversar com a Adriana Fanário, que é uma nutricionista de consultório há 20 anos. Ela é proprietária da empresa Ser Nutri Educação, que cuida da carreira de nutricionistas e já impactou mais de 6 mil alunos. Além de transformar a sua própria carreira, a Adriana criou um método que tem ajudado outros profissionais a estruturarem seus consultórios e se comunicarem de forma mais eficiente com seus pacientes. Nós vamos entender como é que a informação que circula no setor da nutrição, como é que a informação afeta, a desinformação afeta a saúde dos brasileiros e como a comunicação estratégica pode ajudar nutricionistas a se destacarem no mercado. De novo, Adriana, bom dia. Você acha que eu esqueci alguma coisa? Quer complementar? Não, bom dia, Vera, tudo bem? É um prazer estar aqui, é uma honra poder contribuir. É um mercado que eu gosto muito, apesar de não ter sido meu mercado de preferência lá atrás, a gente já vai falar sobre isso, mas é um mercado que eu sou apaixonada todos os dias. Então, a gente queria conhecer um pouco a sua trajetória e antes da gente falar sobre o seu momento atual e a sua atuação no mercado, eu queria que você contasse um pouco para nós como é que tudo começou, como é que, na verdade, o que te levou, vamos dizer assim, a escolher a nutrição como profissão? Primeiro que eu acho que eu continuo achando que a gente é muito jovem para escolher uma profissão, né? Lá com 17 anos, que foi quando eu terminei o colegial na época. Sim. E eu queria a área da saúde e eu queria ser empreendedora. Eu queria ter o meu próprio negócio, assim. Meu pai era empreendedor e eu via ele com aquela liberdade de horário, podendo levar a gente na escola, podendo levar a gente no inglês, enfim. E a minha mãe trabalhava no formato CLT e ela trabalhava muitas horas por dia. E eu falava, meu Deus, eu acho que eu quero ter a vida do meu pai. Mas eu prestei fisioterapia. Ah, tá. E aí, depois, na própria faculdade, tinha que pôr 3 opções. Eu pus fisioterapia, terapia ocupacional e pus nutrição. Porque eu tinha que escolher uma terceira. Eu não passei em fisioterapia, não passei em terapia ocupacional, eu só passei em nutrição. Tinha que ser. E na época, meu pai falou, você vai fazer uma faculdade. Então, você vai fazer nutrição mesmo, você tem que ter um diploma e depois você decide o que você quer. Certo. E aí foi isso, eu entrei na faculdade de nutrição, fiz os 4 anos, fui uma boa aluna, eu sempre fui muito boa aluna, eu gosto muito de estudar. E aí, quando eu terminei a faculdade, falei, meu Deus, e agora? Eu não quero trabalhar em hospital, eu não quero trabalhar em cozinha, eu não quero trabalhar em restaurante, eu não quero muitas coisas. E aí só sobrou o consultório, eu falei, então eu vou fazer isso dar certo. Que bom. E foi assim que começou. Na verdade, a gente sabe que você tem uma história muito inspiradora na nutrição e no empreendedorismo, né? De uma maneira geral. Agora, eu queria que você falasse um pouco também como foi tua jornada desde o consultório, que você acabou de contar, até a criação do Clube Ser Nutri. Eu comecei no consultório em 2005, que foi quando eu me formei, e aí comecei a tentar atender. E a gente não aprende na faculdade a atender, então a gente não aprende como fidelizar o paciente, como fazer uma prescrição de dieta, enfim. A faculdade dá aquele geral de tudo, né? E aí a gente sai da faculdade sem muito aprofundamento. E na época, lá em 2005, ninguém falava sobre atuar em consultório, viver só de consultório. E então foi uma jornada de 2005 até 2017. A primeira vez que eu falei, cara, eu dei certo, foi em 2011. Foi quando eu vi que eu ganhei 10 mil reais. Eu falei, uau, nossa, eu tô rica. Riquíssima. Tô riquíssima. E aí, em 2011, eu continuei. Em 2017, eu trabalhava numa clínica de pilates,
que era minha, junto com uma sócia. E aí ela falou para mim, eu já ganhava mais de 20 mil reais com o consultório, tinha um consultório cheio, lista de espera, enfim, eu já tinha um negócio mesmo. E aí ela falou para mim, Adriana, por que a gente não ensina outros nutricionistas a também fazerem o que você faz? Porque eu era convidada para dar aula em pós-graduação e eu chegava na sala, as pessoas, não, mas você só faz o consultório? Você você só faz isso? É tipo professora, né? Você só dá aula. Trabalha. Você só atende? Eu faço, né, nem dá tempo de fazer outra coisa. Claro. Porque eu atendia 100 pessoas por mês. Então, não dava tempo mesmo. E aí, a gente, em 2017, começou a ensinar nutricionistas a também viverem só de atendimento nutricional, a terem seus próprios negócios, a fazerem a sua própria agenda, a cobrarem um valor justo pela sua consulta, enfim. E aí começou, e hoje a gente tem o Clube Ser Nutri, que é um produto que ajuda nutricionistas a atenderem mesmo. O que você faz? Se chega um caso assim, como é que a gente faz? E aí a gente está lá se apoiando lá dentro. Que legal. Agora, eu queria que você falasse qual que foi o teu maior desafio, né? Que você enfrentou. Pode ser no início da sua carreira, no meio, enfim. E eu queria que você falasse também como é que a comunicação te ajudou nesse processo. O maior desafio que eu enfrentei foi o paciente, ele não quer uma dieta, ele só quer saber como faz a dieta. Então, ele não quer saber o quê, ele quer saber como. Ah, é? Então, por exemplo, eu falava assim, olha, vai lá e bebe água. E a pessoa ia para casa e falava, tá, mas como eu vou beber água? Eu fico com uma garrafinha do lado, eu bebo mais de manhã, eu bebo mais à noite. E aí as pessoas chegavam e falavam assim, ai, olha, eu não consegui, porque eu começo a beber água, aí eu vou muito no banheiro, aí eu acordo de noite. E aí eu falava, nossa, mas eu não falei para ele que era para ele beber água de uma tal maneira, por exemplo, até umas 19 horas, que aí ele não ficaria acordando a noite inteira. Ou eu falava, tem que comer verdura, legume e tal. Mas eu não falei para ele que ele tem que ir lá comprar, deixar preparado, talvez, fazer uma programação. Ou seja, eu passei muito tempo da minha carreira dizendo o quê e não como. Ah, entendi. Então, comunicar para o paciente o que eu quero e como ele pode fazer dentro da rotina dele é um desafio, né? Porque cada pessoa faz de um jeito. Tem gente que tem mais fome de manhã, tem gente que tem mais fome à noite, tem gente que prefere fazer o almoço, tem gente que não consegue fazer nada. Bom, hoje em dia as pessoas não cozinham mais. Então, eu acho que esse é um grande desafio do nutricionista. Como eu vou fazer com que o meu paciente faça o que eu quero? Certo. E como você resolveu isso? Eu resolvi estudando, para dizer assim, estudando mesmo a comunicação. Porque existe, até não sei se você já ouviu falar, mas existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Não. Não? Vou até anotar. As 5 Linguagens do Amor. Ele é um livro que ele diz assim, você trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Interessante, porque sempre você sabe como você gostaria de ser tratado, né? Então, a gente ouviu a vida inteira. Trata como você gostaria de ser tratado. E o livro, ele diz o contrário. Cada um de nós gosta de ser tratado de um jeito. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tenho 2 sobrinhas. Elas são do mesmo pai, da mesma mãe. Elas são completamente diferentes. Você pode dar uma berradinha com uma, ela dá risada na sua cara e sai correndo. Com a outra, ela chora. Entendi. O ser humano é único, né? Cada um é um. Então, o desafio no consultório foi estudar para entender assim, tá bom, com essa paciente eu falo como? E com o paciente X eu falo como? Eu falo que o meu maior sonho de vida ainda é abrir uma clínica para homens. Porque o homem, você fala para ele assim, olha, a gente vai tentar, você precisa tentar não comer doce. Aí ele volta na consulta, você comeu doce? Não comi mais. Você fala... Tá? Aí você fala pra mulher, você comeu? Ai, sabe o que é? Que eu cheguei um dia, eu tava cansada, eu tava de TPM. Né? Então, é isso. Eu acho que no consultório esse é um desafio. Hoje eu atendo 50 pessoas por mês e todas elas eu tenho que pensar, meu Deus, como eu vou falar com ela, como eu vou fazer. Tem até uma história muito interessante de uma paciente que ela perdia peso. Então, ela perdia 10, 12 quilos. Uau. E aí ela ganhava peso de novo. E ela ficou uns 4 anos, ela não faltava na consulta. E eu falava, gente, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que puxa ela para ela voltar a ganhar peso. E aí a gente foi conversando e aí eu pedi para ela procurar uma terapia mesmo, para ela entender o que fazia ela reganhar o peso.
Em um determinado ponto, que faltava ali 5, 6 quilos para ela ter alta, ela reganhava o peso. Em terapia, ela descobriu que quando jovem, a mãe dela faleceu e ela estava na UTI e a mãe dela, ela tinha 12 anos, a mãe dela segurando na mão dela disse assim, filha, a mamãe não vai estar mais com você, mas você promete para mim que você come tudo? Meu Deus. E ela falou, eu tenho que destravar que eu não tô desagradando a minha mãe quando eu não como tudo mais. Eu tô me cuidando, eu tô fazendo o que ela quer, né? Eu estou fazendo, exato. Ah, que legal. Exato, Quer dizer que chegar nesse ponto, o teu atendimento, é isso que eu queria que você falasse, que ao longo desses 20 anos de consultório, né, você desenvolveu provavelmente um método específico de atendimento, né? E eu queria que você falasse um pouco o que isso significa na prática, ou seja, como é que esse método melhora a experiência do paciente e como isso ajudou você a ensinar outros nutricionistas. Sim, eu acho que hoje fica mais nítido ainda que eu tenho um método que realmente é diferenciado, porque eu busco mesmo olhar para o paciente, olhar para a dor dele e para o que ele vai, o que precisa acontecer no cenário da vida dele para ele conseguir fazer. Porque hoje, muito mais do que antigamente, a gente tem informação, se você colocar no chat GPT, jejum intermitente, ele te dá uma dieta. Mas isso não é uma concorrência para o nutricionista, para o bom nutricionista não é. Porque o bom nutricionista, ele faz assim, ó, não é jejum que você vai fazer agora, é essa outra dieta aqui ou essa outra estratégia aqui. Então, o que eu ensino e o que eu acho que eu faço muito bem hoje é conseguir olhar para o paciente, de fato. Conseguir me comunicar com ele do jeito que ele gosta que eu me comunique. Porque ele se sente... Acolhido, exatamente. Na verdade, eu ia te perguntar mesmo, como é que toda essa experiência, né, que você tem poderia dar uma ideia para nós o que o paciente busca hoje numa consulta, entende? Olha, essa é uma baita pergunta. O quanto que a internet atrapalha ou ajuda nesse processo, né? E, de fato, como é que as expectativas desses pacientes foram mudando ao longo do tempo? Porque 20 anos é bastante, né? 20 anos deu para observar muita transformação de uma maneira geral. Como é que isso se deu especificamente para você? Nossa, essa é uma baita pergunta. Assim, eu acho que hoje em dia as pessoas buscam cada vez mais alguém que olhe para elas. Alguém que escute elas. Alguém que, de fato, diga para elas assim, tudo bem, você não consegue comer à noite, então vamos fazer um lanche? Então, eu já tive pacientes que falaram, mas pode comer pão à noite? Pode? Pode. Super pode. É uma pergunta, assim. Super pode. E aí, muitas das vezes, eles falam, nossa, a gente vai no médico, ou a gente vai em outro nutricionista. Não, o ideal é fazer isso aqui. Tudo bem, até pode ser, mas você consegue? Porque o ideal nem sempre é o que a gente consegue fazer. E existe contenção de danos. Existe o que eu posso fazer fora disso para conseguir, para tentar e conseguir, de fato, né? E eu acho que a internet hoje, ela atrapalha muito, muito, mas ela beneficia muito as pessoas que têm um atendimento diferenciado. Entendi. Então, apesar dela atrapalhar e dar um monte de informação, se você for, no nosso caso aqui, né? Se eu for um nutricionista, que eu estudo, que eu tenho esse embasamento, que eu sei me comunicar, eu não estou competindo com a internet. A internet pode falar o que ela quiser. Então, exatamente isso que eu ia te perguntar, porque a nutrição, ela é um setor cheio de novidade, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, Às né? vezes não é, né? Às vezes é só uma bolha, né? Joga aí no ventilador para ver o que dá. Mas aí vamos falar, então, de descoberta científica, de tendência, né? Dessas coisas que a gente sabe que estão mudando ao longo... Mudam, né? As pesquisas melhoram, trazem novas coisas. E como é que você percebe que essas informações científicas, inclusive, chegam até os nutricionistas? Existe um problema de comunicação entre o conhecimento e a aplicação prática no consultório? Como é que você vê isso? Existe, e eu vou te dar um exemplo que provavelmente você já ouviu e que é o nosso maior... Ou não é o nosso maior, mas é uma das coisas que a gente precisa combater, que é a tal do refrigerante zero e o suco de laranja, né? Então, colocaram um contra o outro
E aí, muitos dos nutricionistas, de profissionais, eles colocam como o refrigerante zero é melhor que o suco de laranja, porque ele não tem calorias. Então, para quem deseja emagrecer, calorias importam. E se você escolhe lá o refrigerante zero e o suco de laranja, é melhor você escolher o refrigerante zero. Porém, os compostos que estão presentes no suco de laranja ajudam, por exemplo, a melhorar a resistência à insulina. O que eu tenho no refrigerante zero é um disruptor endócrino que piora a minha perda de peso e potencializa o meu reganho de peso depois. Então, no fim das contas, eu acho que a gente tem pouca informação boa, científica, e gente com coragem para dizer, não tomo refrigerante zero, tomo suco de laranja. Entendi. E quando eu digo isso no consultório, as pessoas falam, mas eu posso tomar um suco de laranja depois do almoço? Ele não é muito calórico? Nem tudo são calorias. As calorias importam, mas nem tudo são calorias. A gente precisa entender o que o alimento faz. Se nós pensarmos nos nossos avós, o que eles comiam de café da tarde? Bolo. Mandioca, batata doce. Eu me lembro de chegar na casa... Era uma festa. Era uma festa. Saudade da minha avó. Na casa dos meus avós, tinha aquela panela de pressão que fazia inhame, batata doce, pro lanche da tarde. Claro, eles tinham outra vida, né? Andavam mais. Andavam mais. Os níveis de ansiedade e de estresse eram bem menores. Mas, ainda assim, eles comiam muito mais comida do que nós comemos hoje. Exatamente. Mas também não tinha os chips da vida, as batatas Nós frias, desembalamos o tempo todo. Pois é. E desembalar acho que não deve ser uma boa coisa. Desembalar é o nosso grande problema hoje. Essa é a verdade. Porque tá todo mundo querendo uma praticidade. Tá todo mundo querendo o mais fácil. E, no fim, sabe, Vera... imagina que essas pessoas, os leigos, escutam lá, tô passando no Instagram lá, tal, e aí alguém falando assim, se você quer emagrecer, tome o refrigerante zero, porque ele não tem calorias, e o suco de laranja é extremamente calórico. Racionalmente, a pessoa pensa assim, não pode ser. Você não pensaria? Não pode ser. O refrigerante não pode ser melhor que o suco de laranja, racionalmente falando. Lógico. Aí eu chego no restaurante, aí o garçom fala assim, você quer beber alguma coisa? Um refrigerante zero. Porque eu não consigo, porque a minha escolha ela é emocional. E ela é motivada por vários fatores. Exato. E aí nós entramos no capítulo que eu ia conversar com você, a não informação, né? Você percebe que há um apagão de conhecimento em algumas áreas da nutrição que poderiam ser melhor divulgadas? Talvez uma assessoria de imprensa aí explicando claramente para as pessoas. O que é que você acha? A gente tinha que ter um canal de alguém dizendo, eu vou contar toda a verdade. Ótimo. Sabe? Seria uma coisa interessante. Eu vou contar a verdade para você. Você vai lá e toma o seu suco de laranja, você vai lá e pode comer o seu doce, mas você precisa, por exemplo, tentar não consumir álcool do jeito que você consome hoje. Fazer uma caminhada também, né? Podia ajudar, né? Estamos normalizando o consumo de álcool. As pessoas bebem muito mais hoje do que elas bebiam antigamente. Isso é verdade. Nós estamos normalizando pessoas ansiosas e estressadas. Então, eu atendo todos os dias no meu consultório e os pacientes falam, eu falo assim, e você tem algum nível de ansiedade? Todo mundo é um pouco ansioso, né? Então, e aí a gente pode concluir que a desinformação sobre nutrição é um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil. E assim... Quais são os principais desafios que você percebe nesse cenário e como os nutricionistas podem combater esse problema? Eu vou te dar um dado super atual, que é o dado da ABESO, que é da Associação Brasileira de Metabólica e de Obesidade. ABESO? Isso. Tá. 55,4% da população está acima do peso. É assustador. Que bom, porque eu, quando olhei, falei assim... A gente tem menos pessoas que não estão acima do peso. Dessas 55,4% das pessoas que estão acima do peso, 19,8% são obesas. Gente, o Brasil está cheio de gordos, é isso em bom português? Eu não posso dizer isso, mas é isso. Nós estamos... Essa é a leitura. A leitura é...
nós temos 55,4% das pessoas com um problema de saúde. A obesidade não tem cura. Ela tem gerenciamento. Ela tem controle. Um obeso é uma doença crônica não transmissível e ela tem controle, né? O controle, ele é via alimentar. Tá. Agora, eu estou sabendo que um passarinho me contou que você criou um método que já impactou mais de 6 mil alunos, né? E como é que a comunicação estratégica ajudou você na construção do Ser Nutri Educação e no sucesso dos seus alunos? Comunicação é uma coisa importante, é a chave do negócio. Fala um pouquinho sobre isso. A comunicação é uma chave do negócio e eu acredito que o grande ponto de virada do sucesso da Ser Nutri Educação foi ter andado contra a maré. Explica hoje, isso, por favor. Hoje. Andar contra a maré. Por exemplo, tem uma das coisas que eu falo e eu repito até hoje a captação de pacientes, ela não é feita através das redes sociais. E eu falo isso num perfil de rede social. Não é feita através de rede social. A melhor forma de você preencher a sua agenda, o nutricionista, né? Lotar a sua agenda, não é fazendo posts e não é fazendo stories. Muito bom. Olha aí, pessoal. Especialista falando. Bora! Você não ganha autoridade porque você faz um post bonito. Eu, quando fui para a internet, eu já tinha um consultório fechado de novos pacientes e eu, inclusive, nunca tive uma rede social minha. A minha rede social ela é uma rede social profissional. E aí, o que eu acredito que foi uma grande virada de chave? Eu tive coragem de falar a verdade. Ok, mas se você falar a verdade também e não tiver um método para fazer chegar essa verdade... Ah, sim. Então, ok, falar a verdade é bom, mas como é que você chega para quem precisa da informação? Quando eu decidi falar para as pessoas, vamos lá, você vai captar paciente, mas, a academia que tem do lado da sua casa tem paciente para você. Entendi. Você começou a ensinar métodos que saíam que do tinham post no do Instagram. Offline. Exato. Tá. Porque Entendi. Parece que hoje em dia, eu não sei se você tem essa sensação, mas a gente fala com as pessoas, ou a gente acompanha as pessoas na rede social, é capaz de você encontrar a pessoa e falar, oi, tudo bem? Nossa, como foi o seu final de semana? Eu vi aquelas fotos, como se você tivesse participado. A gente não consegue mais fazer assim, oi, tudo bem? Como você tá? Me conta de você. Uhum. A gente já sai falando tudo que a gente viu, como se a gente já soubesse, aí a gente já não se interessa, porque a gente já leu todos os comentários, a gente já viu todos os stories. Eu não preciso saber da sua boca o que está acontecendo. E como é que você... o que você dá de conselho para um nutricionista que está começando a carreira dele? Como é que ele pode fazer... como é que você... Que conselho que você dá sobre comunicação para fortalecer o consultório e fidelizar os pacientes? Conta aí para mim. Eu daria... O conselho que eu sempre dou sai da onde você está. Procura um lugar que tenha pessoas que você possa atender e comunique a elas que você é nutricionista e que você pode ajudar. Então, você está falando da volta dos tempos do boca a boca, é isso? De porta em porta, fala, eu sou nutricionista, é isso? É isso. Ah, legal. Imagina o seguinte, será que é a volta dos tempos ou é o tempo que nunca foi embora? Bom, aí é uma questão filosófica profunda, que eu acho que a gente podia desenterrar o Sócrates para ver se ele responde isso para nós. Eu realmente não sei. É muito mais confortável eu abrir a minha rede social e fazer um stories. Muito mais. Depende, se a pessoa souber lidar com a rede social. Tudo bem, mas se eu quiser fazer um post e colocar no chat GPT, para ele fazer um texto para mim e fazer um post no Canva, eu nem preciso aparecer. Tem dia que eu não tô a fim de aparecer, que eu tô de mau humor. Sabe aquele dia que você fala, não queria falar com ninguém, tô sem carisma? Eu faço só texto. Agora, se eu tiver que estar lá na frente do meu paciente, na academia, na clínica de estética, na clínica médica, eu tenho que me expor muito mais. Sim, mas veja, uma coisa que eu acho que é importante você considerar, eu não estou dizendo dos posts no Instagram... Ah, não, e a gente pode conversar sobre esse assunto, estou super acostumada a debater sobre... Não é um debate, é uma pergunta mesmo, né? Por exemplo, se você precisasse de um médico como o Drauzio Varella,
da especialidade dele? Você o procuraria ou você procuraria o Zé Mané, ainda que o Zé Mané batesse na tua porta? É que eu tenho vários médicos, então vou te dar um exemplo. Eu fui na minha ginecologista há um tempo atrás, e aí eu tô com alguns problemas de hormônio, a idade chega, né? E aí ela falou, Adriana, eu queria que você fosse numa nutróloga. Eu falei, tá bom, qual nutróloga você quer que eu vá? Aí ela me deu o nome, eu liguei, marquei. Eu não entrei na rede social dessa pessoa para saber quem ela era. Eu não falo só da rede social, eu não falo isso, mas eu falo da autoridade que as pessoas adquirem ao longo dos anos, falando, se expondo sobre determinada situação. Por exemplo, quando você lê um artigo científico num jornal científico, necessariamente você tem que dar credibilidade para aquela pessoa. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Eu não estou dizendo daquela conversa abestalhada que a gente vê e que perde um tempo que a gente não tem. Ah, estou aqui. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de informações importantes transmitidas de forma séria. Por exemplo, dentro da Ser Nutrição e Educação, você deve ter milhões de histórias de transformação, certo? Certo. Você pensou que alguma dessas histórias de transformação poderiam se tornar notícia relevante para a imprensa? Para a imprensa. Eu não estou falando de tititi, não estou falando de nada disso, mas imprensa séria, jornais de grande circulação, que muitas vezes podem contar uma história com seriedade através de um bom trabalho por trás de transformação de tudo aquilo em notícia que muitas pessoas possam aproveitar. Como é que você vê esse potencial de comunicação para dar mais visibilidade ao setor de nutrição? Vou te dar um exemplo para você ter claro o que eu estou falando. Ontem saiu uma matéria de uma página no Estadão falando sobre o problema de segurança do Jardim Lusitânia e atraindo a atenção das autoridades para o problema. Eu moro lá perto e estava de um jeito que a pessoa chegava com o carro às 8h30 da manhã para ela correr no Parque Ibirapuera, ela já saía do carro, um motoqueiro de cada lado com a arma para ela entregar o celular. Aí chama um, chama outro. Segurança não é mais notícia, né? Está todo dia acontecendo. O que nós Normalizou, fizemos? né? Tem uma associação de bairro. O que nós fizemos? Nós mandamos pintar uns cartazes espalhando pelo bairro inteiro, zona de perigo, a pessoa sendo assaltada, tal, aqui o cidadão está vulnerável. Tal. Isso deu bandeirantes. Nós criamos uma situação para dar visibilidade e credibilidade. É disso que eu estou falando, especificamente com relação ao seu, como chama, Ser Nutri Educação. Perfeito. E aí a gente fala... E dentro do que eu realmente acredito, você dá visibilidade para quem já tem uma autoridade. Né? No caso do Drauzio Varela que você falou, ele já construiu a carreira dele. Ele tem uma carreira construída, você está dando visibilidade para uma situação que está acontecendo. Né? Então, eu realmente acredito que tem nutricionista lá que já percorreu um caminho e que poderia incentivar outras mulheres empreendedoras também. Por exemplo, tem mulheres lá que eram só dona de casa e hoje têm a sua renda, porque elas não conseguiam ter a renda. Então, através do trabalho, do consultório de nutrição, elas têm uma renda extra e elas conseguem contribuir para casa depois que o filho cresceu e aí elas ficaram sem trabalho, né? Então, eu acho, assim, que a imprensa, a comunicação, aquilo que a gente falou sobre passarem boas informações, a gente tem muitas histórias boas acontecendo no offline e que não vão para frente, né? E temos também histórias que não existem no offline que estão lá na rede social ou na imprensa, enfim. Ok. Histórias vazias. Muito prazer em te receber. E para a gente finalizar, eu queria saber qual que é a mensagem que você deixaria para as nutricionistas que ainda não enxergam como o dia a dia deles pode ser transformado em notícia. Qual é a mensagem que você deixa para quem ainda não sabe que a comunicação pode ser uma ferramenta muito importante para que ele cresça profissionalmente? Deixe uma mensagem para os nutricionistas. Eu acho que a gente tinha que silenciar um pouco o burburinho e a comparação que a gente vive hoje, de estar se comparando sempre com outra pessoa, e que as pessoas tenham mais vontade de construir a sua vida e transbordar,
né? Eu construo a minha vida e transbordo, seja na imprensa, seja na rede social, seja onde for. A nossa comunicação, ela parte do que a gente é. E aí, o que eu sou transborda para outras pessoas. Então, eu desejaria coragem para as pessoas começarem a construir as próprias vidas e não baseada na vida dos outros. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Não, acho que não. Acho que a gente abordou tudo, mas a ideia de desmistificar as bobagens da internet, especificamente, é uma boa ideia. Eu não tenho essa pretensão de desmistificar a bobagem, porque eu acho que as bobagens não deixarão de existir nunca. Não. A minha pretensão é ter um trabalho sério que, de uma certa forma, não neutralize as bobagens, mas que mostre para o consumidor que existem coisas sérias, que a imprensa é uma coisa séria, Sim. que comunicação é uma coisa a ser desenvolvida. E, como eu digo sempre para vocês, e espero que vocês tenham entendido e que nos acompanhem na próxima semana, comunicação é tudo. Muito obrigada.